Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e o meu convidado hoje no programa é o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Nilson Mourão, que acaba de voltar de uma viagem da Palestina e certamente tem muitas histórias para contar. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. É um grande prazer estar aqui conversando com você. Digo com muita alegria que foi mais uma missão que eu cumpri, representando a Câmara dos Deputados, nas eleições que ocorreram na Palestina no dia 25 de janeiro passado. Pois é, deputado, o senhor acaba de voltar dessa viagem, acompanhando esse recente processo eleitoral na Palestina. Como é que foi essa experiência? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante esclarecer àqueles que acompanham o nosso programa dessa questão da Palestina. A Palestina é a região onde Jesus nasceu, onde os judeus têm a sua tradição religiosa e onde os muçulmanos também têm como um dos lugares mais venerados. É a chamada Terra Santa para as três grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essa região é uma região muito conflitada, desde 1947, quando a ONU definiu que ali deveria existir dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. O Estado de Israel foi criado, o palestino não foi criado. E a partir daí se sucederam uma série de conflitos que se prolongam até os dias de hoje. Eu fui designado pela Câmara dos Deputados para acompanhar as eleições, eleições parlamentares, porque as eleições presidenciais ocorreram há um ano atrás, onde foi eleito o atual presidente Abu Mazen. Ele é quem é o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Agora foi o momento de escolher 132 deputados ou deputadas federais, né? 132, o parlamento deles é composto. 66 numa lista partidária e a outra metade, 66, através do voto distrital. Nós nos juntamos a aproximadamente 700 observadores internacionais. Provavelmente foi a eleição que teve mais observadores internacionais. Foi essa. Dos Estados Unidos, através do Centro Carter, da União Europeia, muitos, da Ásia, muitos, e da América do Sul. Tinham vários parlamentos da América do Sul. A nossa delegação era composta de 2 deputados federais, 2 deputados de Brasília e 4 diplomatas liderados pelo embaixador Ouro Preto, que é o embaixador brasileiro para o Oriente Médio. Agora, deputado, uma eleição é uma expressão da democracia. Esse sentimento de democracia está entre o povo palestino? O sentimento de democracia e de erguer, de consolidar um Estado palestino está na alma dos palestinos. Os palestinos constituem uma população de quase 5 milhões de pessoas na faixa de Gaza e na Cisjordânia. São 2 áreas que compõem a região da Palestina. São quase 5 milhões de pessoas que habitam ali, em Jerusalém, Belém, Jericó, Gaza, enfim, grandes cidades. São 5 milhões de pessoas. São 1.300.000 eleitores. Compareceram 1.100.000 eleitores, 75% num processo eleitoral em que o voto não é obrigatório. O voto é livre. Ah, lá o voto é livre. O voto é livre. 75% dos eleitores compareceram para eleger os deputados federais, porque os prefeitos e vereadores já foram eleitos. E foi um espetáculo de democracia. Tradicionalmente, os povos ocupados, colonizados, eles primeiro organizam a sua luta de libertação nacional e depois é que consolidam as suas instituições. Fazem eleições e consolidam as suas instituições. A Palestina é ocupada por Israel. É uma região ocupada por Israel. E mesmo assim, sem ser um Estado soberano, realiza eleições e consolida as suas instituições democráticas, mesmo sendo um Estado ocupado. O povo quer construir a democracia, está dando uma grande lição para o mundo. Agora, o grande vitorioso desse processo foi o Hamas, que é um grupo político extremista, né? Como é que o senhor avalia, nesse momento, para esse momento que a Palestina atravessa, o crescimento do Hamas? É preciso, em primeiro lugar, a gente compreender que a Palestina, como qualquer outro país do mundo, tem entre 20 a 30 partidos políticos.
muitos partidos. Os mais importantes são os partidos dirigidos atualmente pela Autoridade Nacional Palestina, o partido do ex-presidente Yasser Arafat, e que são aqueles que dirigem atualmente a Palestina, estão no governo, o Hamas, que é um outro partido importante, e a partir daí tem muitos outros. Mas lá as pessoas podem se candidatar sem ter partido, como ocorre em alguns outros países. Pessoas independentes, não tem partido político nenhum, se candidata, vai lá e registra seu nome e disputa a eleição. Isso é um avanço muito grande no processo democrático, porque tem muita gente que quer participar na política, mas não quer se filiar a partido. Na Palestina ele pode disputar eleições, no Brasil não pode, só através de partidos. Então existem vários partidos, vários. O Hamas é um deles. O Hamas Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Ele desenvolveu todo um trabalho que nós chamamos de assistência social, junto à população mais pobre, sobretudo da faixa de Gaza, onde está concentrada uma população de 1.500.000 pessoas. Eles desenvolveram todo um trabalho assistencial, se consolidaram num grande movimento e ampliaram a sua área de atuação para aquilo que nós chamamos de Cisjordânia, a área perto, na beira, nas proximidades do Rio Jordão. Eles cresceram muito. Agora, ninguém imaginava, nem eles, que eles conseguissem ter a vitória que obtiveram. Eles fizeram 74 cadeiras de 132. Eles fizeram quase 60% das cadeiras. Acho que pela primeira vez na história palestina, o Fatah não tem a maioria. Foi a primeira vez, sim. Foi a primeira vez. O Fatah é o grande movimento, o grande partido que vem dirigindo a Palestina desde 1960. Que vem dirigindo a Palestina, era o principal partido. Aí o Hamas surgiu, é um partido mais recente, composto sobretudo de jovens, né, da juventude, e foi crescendo nesses setores, foi avançando, fazendo um trabalho de assistência social e se consolidou como um grande partido. Ele mesmo foi surpreendido com a sua votação. Ele mesmo. O Fatah também, os principais serviços secretos do mundo, como o Serviço Secreto de Israel, foi pego de surpresa. Condoleezza Rice, dos Estados Unidos, reclamou dos órgãos de inteligência norte-americanos que não conseguiram detectar esse processo que passava por baixo. Tipo uma onda que vai consolidando no meio do povo, o voto silencioso. Quando abriu as urnas, deu clara vitória ao Hamas. E aí entra o nosso papel de observadores eleitorais. É por isso que tinha mais de 700. A eleição foi lícita. A unanimidade dos observadores eleitorais dizem com toda clareza. A eleição foi lícita, num processo claro, transparente, seguro, sem que haja qualquer possibilidade de fraude. Por conseguinte, eles ganharam a eleição no voto. Eles ganharam a eleição no voto. Por que eles ganharam? E por que ganharam na dimensão que ganharam? É a análise que todos estamos fazendo atualmente. Agora, o senhor acha que é possível o presidente da Autoridade Nacional Palestina fazer um governo de coalizão, quer dizer, juntando o Hamas com o Fatah e uma série de outros pequenos partidos que existem na Palestina? Existe o debate. O debate está aberto na Palestina. A tendência do Fatah é ir para a oposição. Eles não querem compor governo. Cabe ao Hamas compor governo, indicar o primeiro-ministro e os demais ministros para tratar da questão administrativa e econômica, a economia e a administração do país, e tratar do governo, porque a Palestina tem um sistema que tem presidente da República e primeiro-ministro. O presidente da República é eleito. E tem poderes, inclusive os executivos. Eles fazem uma divisão ali que é muito detalhada, que a gente tem que ficar atento. Mas o partido que ganha indica o primeiro-ministro. O primeiro-ministro cuida da economia do país e de toda a administração do país. O Hamas não vai abrir mão, vai indicar. Quer fazer uma composição com outros setores independentes. Então o debate está aberto. Mas o Fatah, que é o segundo maior partido, como perdeu a eleição, ele entende que deve realmente ir para a oposição e deixar o Hamas governar o país. O Hamas está fazendo uma discussão interna para saber se vai indicar como primeiro-ministro um de seus quadros políticos ou se vai chamar um quadro independente.
desses partidos independentes, que fizeram poucas cadeiras, mas tem algumas pessoas qualificadas. Fala-se, inclusive, de um nome, de um ex-ministro, um homem muito inteligente, com muito trânsito no Ocidente, com conhecimento muito aprofundado dos organismos internacionais, Banco Mundial, FMI, a Organização Mundial do Comércio, tem um trânsito grande, mas não é do Hamas. Há uma discussão interna no Hamas, eles vão chamar essa pessoa para ser o primeiro-ministro. Agora, eles não abrem mão do processo político. O processo de negociação e de debate entre eles está aberto. Ultimamente, o que eu tenho visto, eles têm projetado muito a figura de Ismail. E essa figura proeminente do Hamas, pelo que eu estou entendendo, há um setor que está querendo que Ismail seja o primeiro-ministro, mas não está definido ainda. Eles estão no processo de conversação interna, como ocorre com todos os países do mundo inteiro. O presidente ganha, começa a fazer uma discussão no interno do seu partido, das forças que o apoiaram, para indicar quem é quem no jogo do governo, quem assume cargos. Como quando nós ganhamos o governo do Acre, como o presidente Lula ganha, como qualquer pessoa ganha. Agora o Morales está compondo o governo dele. Eles estão fazendo esse debate nesse momento. Agora, como é que os Estados Unidos e mesmo Israel está vendo essa situação toda? Extremamente preocupados e cometendo um erro, não querendo reconhecer o resultado eleitoral. Eu já disse em várias entrevistas que dei, inclusive na Palestina, para a Rede Bandeirantes e outras, que nós só temos uma coisa a fazer. Eu até lhe digo com toda sinceridade aqui no nosso programa. Como observador eleitoral, ninguém podia se manifestar no mérito. Mas eu, pessoalmente, tenho muita simpatia pelo Fatah, que perdeu as eleições. Mas nós só temos uma posição aceitável. É reconhecer a legitimidade do pleito. O pleito não foi fraudado. O pleito foi legítimo, claro, transparente, com lisura. Eles ganharam o voto. Só existe uma posição coerente, correta, politicamente sustentável no Ocidente, de reconhecer o Hamas como vencedor das eleições e aceitá-lo como interlocutor do povo palestino. A partir daí se vê qual é o seu programa, qual é a sua prática, se é cabível retaliar ou não. Claro. Mas o que não pode é se colocar limitações e condicionamentos agora, antes dele assumir o governo. Por exemplo, Morales ganhou a eleição na Bolívia. É um cocaleiro. Ganhou. Fez 54% dos votos. O mundo todo tem que reconhecer. Ele é um processo legítimo. Um processo legítimo. Ele é o presidente do povo boliviano. Não se pode retaliá-lo. O presidente Bush fez um grande silêncio. Depois desse período todo que ele foi eleito e tomou posse, fez um ato inteligente. Telefonou ontem para Evo Morales, cumprimentando pela sua eleição, dizendo que os Estados Unidos reconhecem o pleito e está disposto a cooperar. É isso que tem que ser feito. Israel comete um grande erro e qualquer outro país que não reconhecer. Cabe reconhecer e começar a dialogar para construir a paz no Oriente. Deputado Nilson Mourão, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Nilson Mourão. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre a eleição na Palestina, a vitória do Hamas, e aí eu fiquei pensando, esse crescimento de grupos fundamentalistas, essas mudanças que inclusive estão acontecendo na Europa, com o crescimento também de partidos de ultradireita, essa condução hoje do governo americano, baseado na intolerância. O senhor acha que o mundo corre o risco de um novo grande conflito, deputado? Bom, nós assistimos hoje no mundo inteiro uma certa visão, eu diria, fundamentalista. É um recuo,
é um atraso em relação a conquistas do passado. De mais tolerância, de mais pluralismo, nós temos que aceitar as mais diferentes posições filosóficas, políticas, religiosas, as formas plurais de viver e de existir no mundo. Isso é fundamental. Sectarismo religioso, eu entendo que já nos deu resultados extremamente desagradáveis. Muito mais do que desagradáveis, vergonhosos, entristecedores. Tantas guerras que foram feitas em nome dos deuses. O fundamentalismo islâmico, ele tem um ponto de partida. É o confronto com o Ocidente. O Ocidente, por outro lado, não reconhece a importância e a necessidade de respeitar a cultura islâmica. É uma cultura rica, cheia de muitos detalhes, deu uma contribuição extraordinária para o mundo e tem o seu caminho. Uma religião que cresce no mundo inteiro. A religião que mais cresce, a que mais cresce no mundo. A Palestina talvez seja o lugar do mundo árabe e do mundo islâmico onde mais se avançou. Por exemplo, a situação da mulher. A situação da mulher em outros países árabes é um pouco aquilo que a gente vê. Na Palestina, em parte também. Mas já existe uma visão extraordinariamente ampla do papel da mulher na sociedade. Você vê de tudo. Você andando pelas ruas de Jerusalém, andando pelas ruas de Jericó, andando pelas ruas de Ramala, que é a capital do país, você vê tudo. Você vê pessoas trajadas na forma tradicional, você vê pessoas totalmente ocidentalizadas, você vê jovens vestidos como qualquer jovem em qualquer lugar do mundo. Isso é pluralismo, isso é democracia. As pessoas têm que viver assim, mesmo. Essa é uma visão correta. Nessas eleições da Palestina, as mulheres tiveram uma participação extraordinária nas mesas receptoras dos votos e nas listas partidárias. Eu ainda estou fazendo um levantamento, mas o resultado das eleições vai indicar uma participação das mulheres como deputadas federais. Talvez proporcionalmente uma das maiores do mundo. Porque a lista é organizada de um jeito que obriga a colocar mulheres. Uhum. Nós temos que colocar aqui no Brasil 30% de mulheres como candidatas, mas ao final elas não se elegem. Ou se elegem muito poucas. Lá não. Dos 74 lugares do Hamas, no mínimo 15 a 17 são mulheres. Porque a lista obriga. É uma puladinha um pouco complicada. Nos 3 primeiros lugares tem que indicar uma mulher. Nos 4 lugares seguintes tem que indicar outra. E a puladinha de 5 em 5 tem que indicar outra mulher. Uma depois da outra. Então, necessariamente elas são eleitas. Necessariamente elas são eleitas. Aí todos os partidos são obrigados a fazer isso. Ao final você vai ter uma Câmara de Deputados na Palestina que proporcionalmente para 132 lugares vai dar uma das maiores do mundo. Então já há muitas conquistas, mas eu sou daqueles também que acha que é preciso avançar muito nesse aspecto. E eu acho que guerra, confronto, conflitos, em nome de Deus, é um absurdo. Ao contrário, nós devemos pugnar sempre pela paz. Agora o Ocidente tem que ter uma postura, tem que respeitar o caminho, o processo do mundo islâmico. Aceitar os resultados do mundo islâmico. Uhum. Não é possível se colocar numa posição onde a nossa forma de viver, claro, de pensar, de existir, seja a única e que todos os povos deverão nos imitar. Não é possível isso. Nós temos que respeitar as tradições indígenas do povo do Altiplano, do Peru, da Bolívia, do Equador, da Cordilheira dos Andes. São povos de tradições diferentes da nossa, tem que ser respeitado, tem que ser respeitado as tradições do povo do Oriente, dos povos da Ásia. É esse pluralismo que enriquece a humanidade, não o contrário. Agora, nós estamos falando aí de Oriente Médio, de Europa, Estados Unidos, mas o presidente Lula vem dizendo que esse século é o século da América Latina. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, a América Latina ela tem avançado muito. Se a gente perceber, nós estamos vendo que vários países estão
rompendo com aquela política tradicional, neoliberal. Você teve o resultado das eleições no Uruguai, Tabaré Vázquez, o presidente da Argentina tem avançado muito, você vê a situação na Bolívia, vê o crescimento dos candidatos mais à esquerda no Peru, no Brasil com o presidente Lula. Em todos os lugares há um pouco essa pulsação. A América Latina tem crescido, tem se consolidado, o Mercosul tem sido um grande instrumento de consolidação da unidade latino-americana. Unidos, nós seremos muito mais fortes. Esse é o sonho dos nossos libertadores, é o sonho de Tiradentes, é o sonho de todos os grandes libertadores dos países de habla hispânica, que lutaram, Simão Bolívar. O grande sonho de Simão Bolívar, né? O grande sonho de todos os grandes libertadores da nossa América, de que é possível sim a gente se unificar e crescer. Nós temos uma economia forte, nós temos uma população grande, nós temos recursos naturais para nos afirmarmos. E o presidente Lula tem insistido numa política que ela vai permitir isso, que ele chama de Sul-Sul. Estamos unificando a América do Sul com a Índia, com a China, com a África do Sul, os países africanos mais avançados, com uma economia grande, portentosa, como a África do Sul, um país que cresce aceleradamente. E na medida em que a gente unifica todos esses setores, nós temos condições, sim, de realizar esse projeto, que o século XXI é o século da América Latina. Falando em presidente Lula e mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, o senhor acha que o presidente já deveria anunciar a reeleição, que é candidato à reeleição, ou permanecer, como ele mesmo vem dizendo aí, mais ou menos até junho para decidir? Bom, eu acredito que o presidente Lula está correto na sua posição. Não é o presidente Lula que tem que dizer, eu sou candidato. Quem tem que dizer somos nós. Nós é que temos que dizer que o presidente Lula é o nosso candidato. Ele tem que governar. As oposições têm interesse em inviabilizar a candidatura do presidente Lula, inviabilizar o seu último ano de administração e paralisá-lo. Na medida em que ele anuncia que ele é candidato, ele não pode mais fazer nada no plano administrativo. Porque tudo que ele fizer vai ser visto como campanha. Agora ele diz, é a hora da colheita. Todos os dias ele está inaugurando obras no Brasil inteiro. Todos os dias. Inclusive aqui no Acre. Recentemente veio inaugurar aquela ponte, obra estruturante de toda essa região, liga o Brasil ao Peru e a partir daí ao Oceano Pacífico, integrando todos os países daqui vizinhos, Brasil com Peru, com a Bolívia, com os demais países próximos e a partir daí no Oceano Pacífico com os países da Ásia. O presidente tem que governar. E nós, povo brasileiro, setores do povo brasileiro, claro, é que devemos dizer que ele deve ser o nosso candidato. Eu pessoalmente acho que nós não temos candidato melhor. Nosso candidato deve ser o presidente Lula. Agora ele não pode ficar realmente falando nisso agora, senão ele inviabiliza todo o trabalho administrativo que ele tem que fazer, a inauguração das obras, a colheita que ele sempre falou. E como é que está a política no cenário nacional? O pior do mensalão já passou? Eu acredito que já passou, nós estamos atravessando o rio. Ainda não chegamos do outro lado, mas estamos praticamente chegando. As coisas foram esclarecidas todas, né? Os erros que foram cometidos foram punidos, ou estão em fase de punição. Não era exatamente tudo aquilo que as oposições disseram. Hoje elas tentam fechar os relatórios das CPIs e não conseguem, porque as acusações que fizeram não se sustentam. Tiraram um grande proveito político, criaram uma grande expectativa e agora não sabem como fechar o nó. Tem que chegar a hora para fechar a boca do saco. Eles não conseguem fechar a boca do saco. Aí o feitiço começa a virar contra o feiticeiro. Agora existe uma lista, chamada Lista de Furnas, da grande usina de Furnas, em Minas Gerais, onde envolve da cabeça até os pés políticos ligados ao PSDB, todos os nossos algozes, PSDB, PFL, parte de setores do PMDB, todos no listão de Furnas. Roberto Jefferson já foi à Polícia Federal, disse que a lista de Furnas
Ele estava sendo veiculado como alguém que teria recebido R$75 mil. Ele admitiu que recebeu mesmo de Furnas e disse publicamente que muito provavelmente aquela lista de Furnas tem fundamento. Agora são eles que estão no banco dos réus. O que nós estamos assistindo, o que nós conseguimos assistir durante esse período todo, foi uma grande hipocrisia. Um grande jogo de cartas sem a menor fundamentação e pessoas sem caráter. Sem caráter. Lamento muito que essa bomba tenha explodido no nosso colo. Mas essa hipocrisia aí, esses profetas da moralidade, que tem aí, hoje se arvorando como os senhores da moralidade, todos eles praticaram o caixa 2, receberam dinheiro não contabilizado, não lançaram na prestação de contas da sua campanha eleitoral e se arvoram agora como os grandes juízes, querendo condenar o PT. Pois é, o PT, deputado, como é que está o PT hoje? Que lições o PT tirou disso tudo? O PT tirou uma lição fundamental. No processo eleitoral, nas campanhas eleitorais e na vida interna do partido, as finanças do partido devem ser controladas pelos dirigentes do partido. O que ocorreu, na verdade, é que a direção do partido delegou ao Delúbio, sozinho, as finanças do PT. E o Delúbio terceirizou para o Marcos Valério cuidar das finanças do partido. Esse foi o problema. Finanças partidárias é algo muito sério. Precisa ser cuidado por quadros partidários da mais alta qualificação. Como hoje nós temos um tesoureiro, Paulo Ferreira. Paulo Ferreira não é o tesoureiro que administra as finanças do PT sozinho. Ele administra de modo colegiado, com um grupo de pessoas. Aí nós temos absolutamente segurança do que estamos fazendo. Esse tipo de erro, de procedimentos, certamente não ocorrerá mais. O que não significa que não cometamos outros erros. O PT é um partido de homens e de mulheres, não é um partido de anjos. Cometemos erros no passado, cometemos agora e vamos cometer outros. Mas podemos corrigir muitos. Temos que acabar com aquela visão de que arrogante, de que não existem problemas sim, dentro do nosso partido, como existem problemas em todos os lugares do mundo. Agora, o que nós devemos ter sempre claro é que nós buscamos a verdade. Nós queremos construir o nosso projeto político com base no respeito, na moralidade, na ética. E essa bandeira ninguém tomará de nós. Deputado, o senhor falou que o presidente Lula está aí inaugurando obras pelo Brasil inteiro, inclusive no Acre, e eu queria saber como é que o senhor avaliou essa última visita do presidente aqui pelo nosso estado. O presidente Lula, ele não só é o presidente dos brasileiros, mas com relação ao Acre, ele é um amigo do povo acreano. Ele tem um carinho especial, né? Ele tem todo um carinho especial, os recursos que é possível serem destinados ao Estado, ele destina mesmo. E temos muitas obras ainda a ser inauguradas com recursos do governo federal. Vem a terceira ponte, vem essa ponte de pedestres, vem tantas obras aí, fruto do governo federal. Acho que foi um sucesso. Aquela ponte de Assis Brasil está inserida dentro do programa do governo federal como uma obra estruturante. São obras prioritárias para o governo federal, porque ela permite essa integração latino-americana, que permite a cooperação, que permite o desenvolvimento econômico e social, a cooperação, o intercâmbio cultural entre os países da América Latina. Do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, todos serão beneficiados com aquela ponte. Transporte de cargas, de grãos, o comércio, a intensificação cultural, enfim. Turismo, né? Turismo. Daqui uns dias, nós sairemos daqui 4 horas da manhã, no dia seguinte, meio-dia, estamos na beira do Pacífico. Muito diferente de quem vai para Fortaleza, ou de quem vem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, passa 4 dias de estrada. Uma pessoa boa de volante, sai daqui 4 horas da manhã, viaja o dia todo, atravessa a ponte, está no meio do Peru, no dia seguinte, meio-dia, está na beira do Oceano Pacífico, tomando banho no Oceano Pacífico. Que é um sonho antigo do acreano se banhar nas águas. E barato. Barato, porque o câmbio é favorável ao real, nós temos uma relação superior, né? E
O turismo extraordinário, hotéis bons, de muita qualidade, baratos, e quem vai de carro. Essa aproximação cultural que certamente vai ser rica para todos nós, né? Aproximação cultural é ótima, quem quer ir para Cusco, quem quer ir para o Lago Titicaca, quem quer, enfim, visitar as riquezas do Peru e de lá pela Bolívia. Entra pela Bolívia e retorna sem maiores problemas. Deputado, nosso papo está chegando ao fim, mas eu queria saber suas expectativas para esse ano, um ano singular, né, de Copa do Mundo, eleição. Qual é a grande expectativa? Eu acredito que eu sou político. Estou inserido dentro desse projeto que nós procuramos construir aqui no Acre. Eu acho que vai ser um ano em que o povo acreano vai, digamos assim, fazer um julgamento de tudo que foi feito. O governo que realizamos, tendo à frente a liderança do nosso governador Jorge Viana, nossa ministra Marina Silva, que está no governo federal, da nossa bancada estadual, federal, dos militantes, nós vamos mostrar para o povo o que é que nós fizemos. Gostaríamos que o povo acreano continuasse nos dando crédito, para que a gente que pudesse continuar colocando o nosso estado no patamar em que ele merece. O Acre cresceu muito, melhorou muito, qualidade de vida do nosso povo, a gente vê e sente na rua. Nós não podemos admitir voltar para o passado, para aquelas coisas que não é possível nem pensar e nem falar. É daqui para frente e acho que o povo vai entender bem a nossa mensagem. Deputado Nilson Mourão, muito obrigado pela sua visita aqui no Ideias da Aldeia. Eu que te agradeço e boa noite para você. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.